Graça e paz, igreja. Para quem não me conhece, eu sou Amanda, mais conhecida como Amanda do Azaf. O Azaf todo mundo geralmente conhece. Agora sim. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês essa noite. E nós sempre temos um tema. E o tema dessa noite é Caminhando pelo Espírito. Continuamos na série Caminhos, amém? Então vamos lá. A palavra de Deus, ela tem um texto muito conhecido. E eu tenho certeza que você conhece aí, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Repita comigo, para sempre. Esse conselheiro estará com vocês para o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Você crê que esse Espírito vive em você e está com você? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Obrigada por essa noite, por mais este culto e pelo Teu Espírito Santo que o Senhor deixou para nós. Pelo Teu Espírito que está em nós. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor venha me usar, Deus, para trazer para a Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que as nossas mentes, Pai, e coração possam estar abertos a ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro tópico, o Espírito é para e Ele é para todos. Amém? Jesus, Ele promete o conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. João 20, 22, um pouco depois que Jesus, Ele nos diz sobre esse outro conselheiro que Ele deixaria. Ele diz aos discípulos, só os discípulos, pode sentar, igreja, me perdoem. Ele diz aos discípulos assim, João 20, 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Isso aconteceu durante dias depois que Jesus ressuscitou. Ele já havia morrido, ele havia ressuscitado. E em João 20, 22, quando ele se reencontra com os discípulos, ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Ele já havia prometido esse Espírito, amém? E ali ele soprou sobre os discípulos. Mas e aí, só sobre os discípulos? Não, né? E aí agora nós vamos para Atos 2. Atos 2, versículo 4. Abram comigo. É muito conhecido, mas vamos ler a Bíblia, amém? Se alguém não conhece, nunca leu, vai ler hoje. Esse versículo maravilhoso. Atos 2, 4. Que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Naquela noite, naquele dia, um vento impetuoso veio e todos, repitam comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí aqui é falado que eles começaram a falar em outras línguas, né? E de diversas formas o Espírito Santo se manifestou. Todos nós podemos ser cheios desse Espírito Santo. Só que para isso, existem algumas coisas. Se um copo ele está cheio de água, ele não pode estar cheio de suco. Se um copo está cheio de suco, ele não pode estar cheio de vinho. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, tem que ser somente do... É isso. Tópico 2. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, o tópico 2 é: preciso me esvaziar.
quero que vocês abram comigo em 1 Coríntios 2. Versículo 1 mesmo, nós vamos ler um trechinho aí. A pregação de Paulo aqui em Coríntios, ela fala sobre esse se esvaziar. Ela está firmada nesse se esvaziar. E nós estamos em um tempo de jejum, amém? E o propósito desse jejum é nos esvaziarmos. Esse propósito do nosso jejum é não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, né? E eu creio que essa palavra de hoje também vai nos ensinar um pouco mais nesses nossos últimos dias que nós temos, nos esvaziando de nós mesmos. Porque o nosso propósito nesse jejum é nos esvaziarmos de nós, para que o Senhor cresça em nós. Nos esvaziarmos das nossas vontades, do nosso desejo de comer um doce, uma bala, um chocolate, um bolo, um refrigerante, enfim, um feijão. E naquela hora nós lembramos que nós estamos nos esvaziando, que nós estamos matando a nossa carne, que nós estamos vencendo e conquistando para o Senhor. 1 Coríntios 2:1. Eu creio que nesse jejum o Espírito está vencendo, amém? 1 Coríntios 2:1 até o 5, aqui Paulo diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, ele está falando da igreja, não fui com discurso enlouquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar os mistérios de Deus, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Quem está sentindo assim esses dias? E que seja pelo Espírito, amém? Fraqueza, temor e tremor. E que isso seja nós nos esvaziando mesmo. Versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando Deus falava de Jesus naquele tempo, e às vezes você vai parar e pensar assim, mas eu não prego. Irmãos, nós temos que pregar em todo o tempo. A nossa missão é cumprir o ID, é falar de Jesus. Então, é em todo o tempo, é nos nossos dias, é onde nós estamos, é com as nossas roupas, é com as nossas palavras, é com as nossas atitudes que nós estamos pregando. Aqui Paulo retrata, sim, o momento que ele estava ministrando ali à igreja. Mas nós temos que pregar em todo o tempo. Então nós precisamos nos esvaziar em todo o tempo. Se nós precisamos manifestar o poder de Cristo, o poder de Deus, o poder do Espírito, porque eles são um, nós precisamos estar vazios em todo o tempo de nós mesmos. Nós precisamos estar caminhando pelo Espírito em todo o tempo. E aí, eu quero te perguntar uma coisa, para que você reflita. Como estão os seus dias? Como você tem passado a mensagem da cruz nos seus dias? Como você tem falado de Jesus? Vazio da sua própria sabedoria e apoiado no Espírito? Ou cheio daquilo que você já conhece e já sabe? Como você tem falado de Jesus aí fora? Com aquilo que você aprendeu há 10 anos atrás? Ou com a palavra que o Espírito Santo te ministrou pela manhã no seu devocional? Como tem sido os seus dias? Você se sente que está caminhando pelo Espírito? Ou mesmo nesse jejum você ainda sente que está caminhando com a carne, metade espírito? Às vezes eu deixo o Espírito Santo falar e me mover, e às vezes eu não deixo, às vezes eu faço o que eu quero. Hoje eu estava aqui na obra da igreja e foi muito
superficial, mas espiritual ao mesmo tempo. E tinham 2 irmãos lá daqui da igreja que estavam ajudando. E nessa semana, infelizmente, entraram lá e pegaram uma extensão, algumas lâmpadas, nada de muito valor, graças a Deus. Mas um desses irmãos deixou a sua extensão lá, porque nós estávamos usando ela para iluminar. E aí ele falou assim, quando eu contei pra ele, né, ele falou, minha extensão sumiu. E aí eu falei assim, você nem sabe o que aconteceu, e contei pra ele. E aí ele falou assim, não ouviu o Espírito Santo, viu? Eu falei, como assim? Aí ele falou pra mim assim, há umas semanas atrás, um irmão me pediu emprestado meu martelete, estava no carro. E eu emprestei pra ele, né? E ainda bem, porque parece que abriram o carro dele, alguma coisa assim, e levaram embora. E mexeram e o martelete não estava lá, graças a Deus. E aí, quando foi no dia que aconteceu, eles estavam lá servindo, ajudando, e ele disse que pegou essa extensão na mão, irmãos. Ele pegou a extensão e falou assim, vamos levar? Ele falou, mas se eu levar a extensão, os irmãos que vão vir depois vão ficar aqui no escuro, né? E ele sentiu aquela coisa, ele falou, mas vou deixar, né? Mas ele ficou com aquela coisa e deixou. E aí ele falou pra mim assim, eu nunca mais desobedeço o Espírito Santo. Ele me disse que era pra eu levar a extensão embora. Pode parecer uma coisa boba, irmãos. Mas isso é caminhar pelo Espírito. É estar sensível em todo o tempo. É estar sensível até nas coisas que parecem ser superficiais demais. Era só uma extensão. Mas o Espírito Santo já sabia. No outro dia era um martelete, era muito mais caro. São coisas simples, mas precisa ser o tempo todo. Eu vivi muitas coisas na minha vida, assim que eu posso dizer, caminhando pelo Espírito e vivendo. Às vezes a gente, como diz aquele louvor, acha que não é mais criança, já cresceu, já sabe. Mas nós precisamos renunciar em todo o tempo a nossa carne. Porque um copo cheio de água não pode ser cheio de suco. Ou é o Espírito, ou é a carne. Terceiro tópico. Paulo vai continuar nos ensinando aqui. Caminhar no Espírito. Paulo se esvaziou para caminhar no Espírito. Versículo 10 de 1 Coríntios 2. Só uns versículos mais para baixo. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ele prometeu o Espírito, Ele derramou sobre nós esse Espírito. E isso é gratuito. Versículo 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Loucura, gente! A extensão fica lá. E o Espírito Santo ter falado de uma extensão. Porque as coisas de Deus, elas são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito não entende as coisas espirituais, porque elas só são discernidas espiritualmente. Diga, espiritualmente. Espiritualmente. Você entende que você precisa ter esse Espírito para você caminhar no Espírito? Só que para ele estar,
algumas coisas não podem estar. Nós precisamos nos esvaziar. Você tem aceitado essas coisas que vêm do Espírito para a sua vida? Você se considera cheio do Espírito? Misericórdia, ninguém disse amém. Eu vou perguntar de novo, vou dar mais uma chance, tá bom? Você se considera cheio do Espírito? Ah, glória a Deus. Eu pensei que ninguém aqui era cheio do Espírito. Misericórdia. Você consegue aceitar que todo o seu dia vem do Espírito? Se você parar para pensar aí no seu dia de hoje, você consegue aceitar que tudo que você viveu hoje vem do Espírito? Porque se você se considera uma pessoa cheia do Espírito, você está caminhando pelo Espírito. Quem está dirigindo o seu dia é o Espírito. Você consegue aceitar que todo o seu dia de hoje foi guiado pelo Espírito? E você consegue enxergar o espiritual quando o seu carro quebra? E se você pega o trânsito lá fora, na rua, está atrasado para ir para Santos, tem uma consulta, um trabalho, uma entrevista, não sei, e aí você pega um super trânsito, você consegue aceitar que isso é o Espírito? Ou você já vai logo e diz, é o diabo na minha vida, Satanás? Se você é cheio do Espírito, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Então, se você se considera, irmão, cheio do Espírito, você consegue aceitar que você está vindo de São Paulo e pegar um comboio, foi o Espírito? Pode ser um livramento. Você podia sofrer um acidente. Precisamos aceitar que os nossos dias são totalmente do Espírito. E isso é caminhar no Espírito. E se você fica doente? Você consegue aceitar que você ficou doente pelo Espírito? Por uma permissão de Deus? Se você tem algo que você enfrenta no seu trabalho, você consegue aceitar que aquilo vem do Espírito? Isso também é viver pelo Espírito. É aceitar que em um dia de trânsito o Senhor está te dando um livramento. É aceitar que em um comboio também. É aceitar que se você está doente, o Senhor quer falar com você. Ou Ele está te ensinando algo que você vai ministrar a outras pessoas. É aceitar que se passa um furacão pela sua vida financeira, daqui 10 anos você vai ministrar pessoas com problemas financeiros e vai ajudar essas pessoas a saírem das dívidas. Isso é caminhar no Espírito. Em todo tempo aceitar que tudo vem do Espírito. E talvez você possa até achar que a Amanda é religiosa. Não sei se isso passou pela sua cabeça, se passou, misericórdia. Mas isso é caminhar pelo Espírito. É aceitar que tudo, diga tudo. Tudo o que nós vivemos vem do Espírito. Da hora que nós acordamos, a hora que vamos dormir, o nosso dia, se nós estamos cheios do Espírito, tudo vem do Espírito. E agora, nós vamos para outro livro, próximo tópico. Eu preciso permanecer. Diga comigo, permanecer. Diga mais alto, permanecer. Nós conhecemos esse Espírito. Ele nos foi dado gratuitamente. E nós precisamos nos esvaziar para ter esse Espírito. E quando nós recebemos esse Espírito, nós precisamos permanecer. Porque existe uma guerra entre o Espírito e a carne. Abram comigo em Gálatas 5. Versículo 1 mesmo. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam
firmes. Repita comigo: permaneçam firmes. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos libertos. Um alto preço para essa liberdade Cristo conquistou naquela cruz. E nós precisamos permanecer firmes. Amém? Versículo 16. Por isso digam: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amanda, como eu vou viver no Espírito? É isso que nós vamos falar agora. Como eu vou aceitar que tudo que eu passo no meu dia vem do Espírito? Gálatas 5,16. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito, o copo cheio de água, se ele estiver cheio do Espírito, ele jamais vai satisfazer os desejos da carne. Se nós estivermos cheios do Espírito, nós jamais vamos satisfazer os desejos da carne. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem está no jejum, sabe ou não sabe como é isso? É o tempo todo. A nossa carne está o tempo todo gritando, gritando e gritando. E nós estamos matando ela com o poder do Espírito. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. É assim que a carne se manifesta, igreja: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Enquanto praticamos todas essas coisas, não estamos cheios do Espírito. Se nós estamos com um pouquinho de ódio, não estamos cheios do Espírito. Se o copo está cheio de água, não pode estar cheio de suco. Se estamos com um pouquinho de ódio, que não é fruto do Espírito, não estamos totalmente cheios do Espírito. Se estamos com ciúmes, não estamos totalmente cheios do Espírito. Se estamos praticando obras da carne, desejos da nossa carne, não estamos cheios do Espírito. Irmãos, é muito detalhado isso. E que você possa ler novamente na sua casa. Porque são vários frutos. E às vezes você pensa: eu não sou ciumenta, eu não tenho ódio de ninguém. Mas às vezes você provoca uma discórdia e nem percebe. Às vezes você é egoísta. E eu quero que vocês abram o coração de verdade, porque muitos aqui sabem que eu sou líder de jovens. E é muito comum essa palavra para os jovens. Mas irmãos, essa palavra está na Bíblia, é para a igreja. As obras da carne não alcançam só os jovens e os adolescentes. As obras da carne alcançam homens e mulheres casadas, mães, pais, avós, até crianças nós precisamos corrigir, porque sentem ódio, ficam bravas, irritadas, causam discórdia, brigam na escola. É a carne, e a carne está em todos, independente de se é uma criança, se é um idoso. Não vale só para adolescentes e jovens. Imoralidade sexual
não vale só para os jovens. É muito fácil cobrar de um jovem, de um adolescente. Não estou protegendo eles, tá? Mas é muito fácil cobrar de um jovem, de um adolescente, santidade. De um adulto que se esconde, mora sozinho. Se sair com alguém, dormir com alguém aí, ninguém vai saber. Não tem pai e mãe para ver se chegou na hora em casa. Isso também alcança a nós. Essa palavra não é só para os jovens. Não são só os jovens que precisam de santidade. É a igreja. Para alcançarmos a salvação, precisamos ter santidade. Embriaguez, inveja, misericórdia. Mas nós viemos aqui para aprender como caminhar no Espírito, amém? Então vamos para a parte boa? Os frutos do... Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Repita comigo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você quer andar pelo Espírito? Então nós precisamos ter amor. Eu costumo dizer nos cultos dos jovens, quando falamos de amor, amor pelas pessoas não amáveis. Amor é amor. E alegria? Quando você chega nos lugares, você chega alegre? Você chega e as pessoas falam, nossa, junto com você chegou uma alegria. Você está sempre sorrindo. Você não tem problema. Como é o ambiente quando você chega? Se você está cheio do Espírito, a alegria tem que transbordar de você. Paz. Como é o seu ambiente de trabalho quando você está lá? Existe paz naquele lugar? O que você causa quando você está ali? Muitas vezes, quando temos cargos de liderança, de gestão, é difícil. Mas nós precisamos trazer a paz. Nós precisamos pregar em todo o tempo. E essa paz faz parte de estar cheio do Espírito. Paciência. Essa me pega, viu, gente? Ter uma criança pequena não é fácil. Eles testam a nossa paciência. Mas a paciência não é só com as crianças. É com os seus dias. É com o que nós estamos vivendo. É com o trânsito que a gente pegou no caminho. É que nós vamos chegar atrasado. Amabilidade, bondade, fidelidade. Escuta, irmãos, fidelidade não é só no casamento. Isso é muito sério, claro. É essencial. Mas você é fiel na sua amizade? Você é fiel no seu trabalho? Mansidão. Você é manso? Sua forma de falar, de tratar, de lidar com a situação. Você está na sua casa assim, ó. Aí você chega de um dia cansado, tem uma pia de louça para lavar. Os filhos e o marido estão sentados no sofá. Você é manso? Como você pede? Com mansidão e paz? Ou com ódio e raiva?
nós precisamos estar cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito é estar cheio dos frutos desse Espírito. Cá entre nós, esse último me pega. Domínio próprio. Não é fácil ter domínio próprio. Mas nem um pouco. Às vezes a gente lida com algumas situações e nem sabe o que é. Eu vou compartilhar algo com vocês aqui bem rápido. Pouquíssimas pessoas aqui sabem que eu passei por isso. Mas em março, abril mais ou menos deste ano, eu estava com uma reforma na minha casa. E eu que estava acompanhando, fiz as coisas e tal. E eu estava morando na minha mãe. E diante desse cenário todo, eu ia todos os dias, às vezes todas as horas. Às vezes passava a tarde lá na casa, na obra. E lá eu fiquei. E aquilo foi me sugando. E ao mesmo tempo eu estava fazendo faculdade. Só que eu não sei, gente, mas eu acho que eu tenho TDAH, tá? Eu só estudo de madrugada, de noite, com a casa no silêncio. Tudo tira a minha atenção. Teve um dia que eu sentei do lado do Azaf para estudar, ele deu risada. Eu falei, que foi? Ele falou, estuda, menina, que você tá olhando para mim? E aí eu tava com matéria da faculdade atrasada, porque eu tava morando na minha mãe, não tinha silêncio, era um monte de gente, todo mundo junto. E aí ficou, e aí minha casa tava em reforma, e aí ao mesmo tempo, nós pegamos influenza. Foi uma leva assim que deu, fomos um dos primeiros. Ficou eu, a Azaf, a Laura, minha mãe. Só o Vinícius que não pegou, não sei como. Jesus se salvou. E a gente ficou tudo doente. E a obra na minha casa. E eu não podia mais ir na obra. Porque eu tava com medo de passar pros pedreiros. E aí que minha obra não ia andar mesmo. Se todo mundo ficasse doente. E eu fui ficando maluca naquilo. E teve um dia que eu acordei passando muito mal. E eu não conseguia comer. E o meu corpo começou a tremer. E o meu corpo chacoalhava. E eu sentava no sofá e eu chacoalhava. E aquilo era muito ruim. E aí eu coloquei louvor para ouvir. E aí eu falava, Jesus, me ajuda, me acalma. E aí já começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. E eu pensava na obra, eu pensava no financeiro. E eu pensava na Laura doente, e o Azaf doente, e eu doente. E aí minha mãe entrou no quarto e disse pra mim assim, ela sentou da cama do meu lado, eu tava deitada. Eu não conseguia nem dormir, gente. Quando eu ia dormir, parecia que se eu dormisse, eu ia desmaiar ou eu ia morrer. E a minha mãe entrou no quarto, olhou bem pra mim e disse assim, você sabe o que é isso? E eu fiz assim pra ela. Só você pode controlar. Se você não controlar, isso vai virar uma crise de ansiedade. Só você pode controlar. Você. Isso é domínio próprio. Peça para o Senhor. Bem séria, tá, gente? Assim do jeito que eu tô falando com vocês. Não foi boazinha, não. Mas Deus fala comigo assim também. E aí eu parei e eu confesso pra vocês que na minha cabeça já tinha passado isso. Eu falei, meu Deus, será que eu estou ficando com crise de ansiedade por causa de todas essas coisas? E eu tô nervosa, eu não consigo resolver. E aí eu parei naquilo. E aí, quando minha mãe falou, eu comecei, Jesus, me ajuda, me dá domínio próprio, me dá domínio próprio, me dá domínio próprio. Me ajuda. E aí vinha aquilo. E aí do nada parava. E aí daqui a pouco eu relaxava de novo e começava de novo. Eu falava, não, eu não quero. E eu levantava e eu saía. E foi uma guerra. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós só não recebemos o que nós pedimos porque pedimos mal. Ou quando não é para a glória de Deus. E eu não sabia porque eu estava vivendo aquilo. Mas eu precisava de domínio próprio. Eu precisava aprender a dominar as minhas emoções. Eu precisava falar para minha mente, para, que eu vou dormir. Eu precisava controlar o meu corpo. E só eu podia fazer aquilo. Ninguém consegue controlar a nossa mente. O Azaf não pode chegar em mim e falar, agora você não vai pensar em nada. Ou é o Espírito, ou somos nós.
Se eu estivesse totalmente cheia dos frutos do Espírito, eu ia estar com paz, com calma, eu ia estar sendo longânima, eu ia estar com mansidão diante de todo o cenário. Mas não, eu não estava assim. Eu estava angustiada, eu estava brava, eu estava nervosa, eu estava preocupada. Se o copo está cheio de água, ele não está cheio de suco. Se eu não estou cheia dos frutos do Espírito, como eu vou estar cheia do Espírito, se esses frutos vêm dele? O Espírito Santo, ele é para todos. Diante desse cenário, só para concluir, eu orei, eu fiquei 2 dias assim, foi passando, foi se acalmando, foi se estabilizando, e eu pedi muito para Deus. Deus me dá domínio próprio. Gente, isso nunca mais aconteceu. Mas a minha mente, às vezes começa. Maquinar, pensar. Eu preciso fazer isso, aquilo, e aí eu paro. Agora não. Eu preciso parar. Eu vou orar, eu vou ouvir um louvor. Eu vou pedir para que o Senhor continue me ajudando. Porque se os frutos são do Espírito, é o Espírito quem dá a gente. Não é com a força do nosso braço. Não é com as nossas certezas de que nós vamos ter. Mas o Espírito Santo, ele é para todos. Ele foi dado para todos nós. Onde a minha carne predomina, não há manifestação do Espírito. Onde a minha sabedoria prevalece, não há demonstração do poder de Deus. Se nós temos esse Espírito, se nós caminhamos nesse Espírito, se nós acreditamos nesse Espírito, nós precisamos desejar os frutos do Espírito. Nós precisamos em todo tempo matar a nossa carne. Existe uma guerra sim. Nós estamos sentindo na nossa pele essa guerra de carne e espírito. E quando passar esse jejum, irmãos, não deixe a carne prevalecer. Continue guerreando contra a carne. Continue desejando os frutos do Espírito. Continue pedindo pelos frutos do Espírito. Eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês vão chegar em casa, fazer uma oração: Senhor, me dá todos os frutos do Espírito, amém. E aí vocês vão acordar no outro dia com todos eles. Não é assim não, tá? Nós passamos por situações para desenvolver. Quem aqui já ouviu isso? Irmãos, está pedindo paciência para Deus? Cuidado, vai vir provação. Está pedindo domínio próprio, como é? A paz, a alegria. É isso. Se nós não temos e desejamos, o Senhor vai nos dar. Mas é nos ensinando. É nos corrigindo com o amor dele de Pai. E nós precisamos permanecer. Esse é o processo. Nós estamos aqui em um jejum. E o segredo é permanecer. Não desistam. Não parem no meio do caminho. A Bíblia diz que só não recebemos o que pedimos mal. Você por acaso acha que o Senhor não quer te dar os frutos do Espírito? O louvor pode vir, tá? Nós precisamos permanecer nesse Espírito. Nós precisamos caminhar nesse Espírito. E sermos cheios. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Mas nós temos esse Espírito, amém? Que a partir de hoje, os nossos dias, que são loucura para o mundo, que são loucura aí fora, nós possamos entender que ele vem do Espírito. Se coloque de pé, vamos orar.
Santo Espírito, muito obrigada. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada pela tua palavra. E o que não pedir, Pai, do que os frutos do teu Espírito. Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos esvaziar de nós. Que nessa noite o Senhor possa nos esvaziar dos frutos que vêm da carne. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, venha habitar em nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, venha nos encher do teu fruto. Venha nos encher, Espírito Santo, do teu amor, da tua bondade, da tua longanimidade, da tua paz. O Senhor sabe, Pai, o que cada um de nós aqui precisamos. O Senhor sabe em qual área somos falhos, Deus. O Senhor sabe onde está vazio dentro de nós. Então vem, Espírito Santo, que essa palavra, Deus, possa sim confrontar os nossos corações e a nossa mente. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa confrontar o nosso coração. Que o Senhor possa, Jesus, nos ajudar a matar mais a nossa carne. Que nós possamos nessa noite nos esvaziar mais de nós. Que nós possamos nos esvaziar mais de nós, para que o teu Espírito prevaleça, para que o teu Espírito permaneça. Que sejamos cheios do teu Espírito, que nós possamos entender que caminhar pelo Espírito é entender que todo o nosso dia provém do Senhor, que todas as nossas guerras também vêm do Espírito para nos forjar, para nos usar, para demonstrarmos quem é o Senhor nas nossas vidas. Jesus, o Senhor dá tudo aquilo que nós pedimos, só não se pedimos mal. Que nessa noite o Senhor possa nos encher dos teus frutos, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Espírito Santo, que nós possamos vencer essa guerra